pessoal, Breno aqui da Legerran, e hoje a gente vai dar início à nossa aula número 3, dando continuidade ao nosso curso de Gestão Financeira para Salões de Beleza e Barbearia. Como a gente já está seguindo um raciocínio da terceira aula, a gente já trabalhou separação do dinheiro, controles demonstrativos financeiros, que foi a nossa aula número 2, e agora a gente está dando início à nossa aula número 3, que é sobre precificação. Esse tema é um dos temas mais importantes na área de qualquer comércio, de qualquer negócio, porque a precificação é o que traz dinheiro para dentro do negócio e faz seu negócio ter lucro. Então hoje a gente vai trabalhar o passo a passo, como que você pode formar o seu preço no seu negócio. E o que torna a precificação difícil, pessoal? A precificação torna um fato difícil porque tem que levar em conta algumas variáveis. E essas variáveis são complexas de serem analisadas se você não tiver um estudo prévio. Então você deve levar em consideração o mercado, a concorrência e os custos, né? Também pode ser chamado por aí de 3Cs da precificação, que é você ter uma análise do concorrente, dos custos e do cliente. Eu coloquei aqui o fator mercado porque eu acredito que seja mais amplo. Então nós temos aqui mercado, concorrência e custos. Como você precisa lidar com essa questão da precificação? Tem uma análise macro do mercado e uma análise mais segmentada, né, das informações para você entender como que funciona o mercado da beleza com relação a certos preços de certas coisas. Então, por exemplo, tem regiões que o preço de determinado serviço vai ser um preço mais alto do que outras regiões. E você precisa entender também, por exemplo, às vezes uma região está oferecendo um tipo de serviço com algum agregamento nele. Então isso é uma particularidade da região e tudo isso vai influenciar no seu preço. E você tem a questão da concorrência também. Isso não significa que você deva só analisar a sua concorrência. O erro de muitos negócios aqui que pode fazer ele quebrar é olhar o preço somente dos concorrentes e colocar um valor X sobre ele ou abaixo dele. Por exemplo, o custo do meu concorrente é R$30. Eu vou lá e vou colocar 27. Sem estudar, sem entender, às vezes a realidade do meu concorrente, ele tem um desconto a mais com o fornecedor do que você, às vezes ele não paga um aluguel, às vezes ele lucra menos nesse tipo de serviço, ou às vezes ele pode estar até tomando prejuízo nesse serviço. E você não sabe disso e vai seguir ele. Possivelmente vai cair os dois no buraco. E a questão do custo, também, que a gente vai analisar isso de forma mais profunda no decorrer da aula. E quais são os maiores erros a montar o preço? Quando você está abrindo aí seu salão, sua barbearia, os maiores erros são cometidos assim, o que eu acabei de citar, a questão de copiar os concorrentes. Você simplesmente faz uma cópia dos preços ali e vende igual, como se fosse algo lucrativo para você. Às vezes você nem entende o que está acontecendo, qual é o custo do seu serviço, qual é o custo da sua despesa fixa, e acaba que você simplesmente copia e reclama às vezes que falta dinheiro em caixa. Você às vezes não faz a análise do mercado, foi o que nós falamos. A região que você está, ela tem um comportamento de custo, ela tem um comportamento de cultura dos consumidores. Então esses consumidores, eles já estão acostumados com um padrão de precificação. Para você mudar isso, você precisa de fazer outras coisas que não está acostumado a ter ali na região. E esse também é um dos pontos muito importantes, porque a maioria dos salões de beleza não leva isso a sério e acaba tomando prejuízo, que é não contabilizar todos os custos. Qualquer coisa que você usa para prestar o seu serviço, pessoal, qualquer coisa tem que ser contabilizada. Não adianta você falar assim, eu não vou contabilizar isso aqui porque isso aqui gasta pouco. Mas é de pouco em pouco que você vai ver uma grande diferença depois. Pegue depois, se você fizer alguma anotação, quanto você gastou, por exemplo, do item básico que às vezes é supérfluo, que é o algodão. E veja durante 12 meses quanto você gastou de algodão. Embora seja algo simples, barato, você vai ver que é um valor significativo. Então tome cuidado com isso. Tem que contabilizar todos os custos, uma lâmina, um pouco de shampoo, um pouco de condicionador, um pouco de pomada para finalização. Tudo tem que ser contabilizado no seu negócio. Senão você não vai conseguir ter lucratividade no seu serviço. Colocar apenas um percentual de multiplicação sobre os seus custos. Isso aqui às vezes as pessoas erram, não é por maldade, porque às vezes a pessoa gasta, por exemplo, R$5 para fazer um corte. Aí ela chega e fala assim, poxa, eu vou vender isso aqui por 15. E ela imagina que ela está ganhando, por exemplo, 2 vezes mais do que o valor do corte. Fala assim, poxa, eu estou ganhando mais de 50% de lucro aqui. E não é, pessoal. Você vai ver que para você ganhar às vezes 15% de lucro é muito difícil. Porque o seu preço vai subir bastante. Você tem um fator mercado para você disputar.
Então, tome bastante cuidado com essa questão de simplesmente colocar um percentual por cima do seu custo ali, que isso aqui também está muito atrelado à questão dos seus concorrentes, de você copiar os seus concorrentes. E o fator mais importante também é não estudar o seu público, porque dentro de uma região macro você tem salões de alto nível, você tem salões de nível médio, você tem salões mais simples que visa atender o público mais simples. Então quer dizer, você precisa de estudar o seu público. Qual o tipo de público que eu vou atender? Ah, eu vou atender o público médio. Ok. Você vai pegar os seus concorrentes médios, que atendem o público médio, e vai entender qual que é a média de preço desse pessoal aqui. Viu a média de preço? Você vai lá e vai estudar essa média de preço baseado na sua realidade. E aí você vai entender também o comportamento desse público. Tem público que não vai em qualquer salão, porque simplesmente, às vezes pode ter um excelente profissional naquele salão que atende pessoas mais simples, mas ele não vai porque tem a questão de status, tem a questão de querer chegar num lugar, por exemplo, às vezes tem um bolo, tem um café, tem um ar-condicionado. Então o público está muito voltado a essa questão. Por isso que esse fator precificação ele é um fator complexo, porque ele vai envolver diretrizes não só de custos e despesas, ele vai envolver questões culturais, questões comportamentais, marketing, status, são muitas coisas que você deve levar em consideração nisso. Então esses são os principais erros que as pessoas cometem a tentar montar o preço dela sem ter uma forma certa. E como que a gente deve montar então o preço dos nossos serviços, né? Nós já vimos que temos algum erro, mas qual que é o caminho certo então? O caminho certo é assim, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa de entender é que para você manter uma estrutura no seu negócio, para você manter uma estrutura no seu lugar, você tem custos para manter ela, certo? Você tem água, você tem luz, você tem telefone, você tem internet, você tem que pagar fornecedor, você tem que tirar o seu salário, que é o que nós falamos na aula passada. Quem está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo precisa de voltar na aula passada para entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui já é parte do raciocínio que já foi segmentado em outras aulas. Então você precisa levantar suas despesas fixas. Lembra que nós trabalhamos na planilha passada? Tudo que você tem aí fixo. Ok? A gente vai entrar nesse detalhe aqui daqui a pouco. Você precisa de levar em consideração seus custos variáveis, que são os custos diretos na prestação do serviço. Você precisa levar em consideração também o lucro pretendido. Afinal de contas, todo serviço tem que ter o seu lucro, certo? Você não quer trabalhar simplesmente para pagar os custos e despesas do seu negócio. Você precisa de ter lucro. E um fator muito importante, pessoal, precificação de serviço vai diferir radicalmente da precificação de produtos por causa desse fator. Horas produzíveis que você tem e tempo gasto para você prestar o seu serviço. Não adianta você tentar fazer precificação baseada em horas que não existe, porque você, prestando serviço, tem tempo para prestar ele. Diferente de produtos. Se eu fabricasse, por exemplo, produtos aqui, eu poderia fabricar 1000. Às vezes uma vezada só. Em serviço você não consegue prestar isso. Porque tem 2, 3, às vezes só tem você lá sozinho, e profissionais. E você precisa então achar a quantidade de horas produzíveis que o seu espaço tem durante o mês. Entende? E você precisa também de saber o tempo gasto desse serviço. Cada serviço tem que ser cronometrado, nem que seja uma média. Por exemplo, quando a gente aqui presta mentoria para os clientes e vai ajudar ela a precificar, a gente ensina exatamente essa questão. Poxa, você tem um serviço que às vezes tem 3 tempos diferentes. Né? Às vezes uma escova num cabelo médio, num cabelo curto, num cabelo longo. São tempos diferentes. Então vai ter que ser preço diferente com custo diferente. Você precisa de sentar e falar assim, poxa, se eu fosse fazer uma escova num cabelo médio aqui, quanto tempo eu gastaria? Ah, você não vai pegar aquela que é mais fácil e também você não vai pegar aquela que é mais difícil. Você vai fazer uma média. Ah, beleza, 50 minutos, 60 minutos. Tendo isso, pessoal, você vai ter a sua tabela de custo de preço. Ok? Preste bastante atenção nesse fator, porque esse fator às vezes é desconsiderado pelos salões de beleza. E quando ele é considerado, ele tem um erro que a gente vai apontar daqui a pouco. E aqui agora a gente vai começar a explicar o que são cada coisa. Para você entender qual que é importante você mensurar isso. Porque no final das contas é a precificação que é responsável por trazer dinheiro para o seu negócio. Só que ela, para trazer dinheiro para o seu negócio, ela primeiro precisa de pagar o seu negócio para deixar a sobra, que é o lucro. Então, o primeiro fator que estamos foi a questão da despesa fixa. O que são as despesas fixas? São todos os gastos mensais que ocorrem, independente de você vender ou não. Isso significa que todo santo mês eles estarão lá te esperando. Ou seja, você vendendo ou não, você vai ter esse custo. O que ele é? Aluguel, água, telefone, internet, prolabore, que é o seu salário, a gente já falou disso. Luz, passagem às vezes para recepcionista,
Fornecedores, que às vezes você pega as coisas aí para vender. Às vezes os fornecedores são mestres para te passar muito produto e fica encalhado. E você tem que pagar esses benditos produtos, empréstimos, enfim, salário de recepcionista e várias outras coisas que tem a ver com aquilo que você tem que pagar todo mês, faça chuva ou faça sol. A despesa fixa independe de você produzir, de você vender ou não. Por isso nós pontuamos aqui, ó, independente. Não tem nada a ver com os custos variáveis que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem o fator custos variáveis, que é o que difere da despesa do ponto de vista científico, que são tudo aquilo todo gasto que você usa diretamente para você prestar o seu serviço. Então ele ocorre imediatamente na prestação do seu serviço. Entendeu? Ele só vai existir se você produzir. Então é uma comissão, é um shampoo, é um condicionador, é uma pomada, é uma lâmpada, por exemplo, é uma taxa de cartão. Tudo isso faz parte do custeio variável, porque para ele existir você vai precisar de produzir. Então se você abrir o seu salão e vender, vai ter custo variável, diferente da despesa fixa. Você produzindo ou não, ela vai estar lá. Ah, mas então se eu não produzir, eu não vou ter que pagar água do mesmo jeito. Certo? Só que a conta de água tem uma taxa mínima. Independente se você produzir ou não, você vai ter que pagar todo mês. Entende? Então a diferença está aqui. Por isso que os custos variáveis, eles são chamados de variáveis porque ele tem uma alteração na quantidade vendida. Você tem a questão do lucro pretendido, que é o valor que você deseja obter de lucro final em cada serviço. Ou seja, cada serviço te dá um percentual de lucratividade que no final esses lucros vão contribuir para o seu lucro líquido do seu negócio. Então significa que cada serviço, tendo o seu índice de lucro, ele precisa de ser analisado dentro daquele fator dos 3 T's que a gente trabalhamos. Né? Eu até coloquei essa observação aqui. Ó. Cada serviço possui seu índice de lucratividade. Aqui entra um fator importante. Qual o preço médio da concorrência? Olha os 3 T's entrando aí de novo. Olha o estudo do mercado entrando de novo. Olha o estudo aí do seu público entrando de novo. Qual é o preço médio desse serviço na região? Seria muito bom, por exemplo, eu querer ter um lucro aqui no serviço que às vezes você presta de 30%. Seria maravilhoso se o seu público aceitasse isso. Se não tivesse concorrente para disputar com isso. E se você não tivesse muito custo para prestar essas coisas. Então, atenção. No final a gente vai entender como é que a gente consegue analisar isso de uma forma mais simples. Então você vai ter o seu lucro pretendido aqui, né? Baseado nesse estudo que você vai ter da região e baseado até mesmo no estudo interno seu aí sobre a questão dos custos e despesas. Preste bastante atenção nesse fator, pessoal. Não é só uma cópia de concorrente, não é só analisar os custos, é analisar todo esse cenário da formação de preço. Horas produzíveis e tempo gasto. Foi o que a gente trabalhou foi o item que a gente falou agora. Você tem que entender que você possui essa capacidade limitada de prestar esse serviço. Foi como eu citei anteriormente. Então você tem que levar isso em consideração. Não adianta você achar que você vai conseguir prestar mais serviço do que a capacidade que você tem. Então você precisa de colocar isso também na balança. A gente vai ver um exemplo prático aqui agora. Faça o estudo da sua capacidade de produção, ok? Cada serviço possui certo tempo para ser prestado, a gente já falou isso. A gente vai achar uma média. Cada serviço que você tem, você vai ter uma média dele. Por quê? Porque dentro do universo da precificação, a gente vai ter métodos de precificar lidando com os custos e despesas. Neste exemplo, a gente vai usar o custeio por absorção. Então, significa que nós vamos usar o rateio dos custos das despesas fixas na prestação do nosso serviço. Então, por isso que você vai precisar de saber quantas horas produzíveis que você tem. Eu coloquei isso aqui, ó. Cada serviço possui certo tempo para ser prestado. Você deve avaliar esse fator para formar a sua precificação. Isso porque cada serviço irá abarcar em si o rateio das despesas fixas. Vai ser o exemplo dessa aula. Existem outros métodos de precificação? Existem. Custeio marginal, precificação por margem. Só que nós não vamos abordar isso. Por quê? Porque aqui eu quero trazer uma forma mais segura para você, que você consiga embutir as suas despesas fixas e não tomar prejuízo. Porque às vezes você esquece disso e acaba tomando prejuízo vendendo por um preço mais baixo. Levando em consideração essa questão das horas produzidas e tempo gasto, então. E aí agora vai ser o primeiro passo, que é
descobrindo as minhas horas produzíveis. Quantos dias que eu trabalho por mês? Eu trabalho 22 dias por mês. Padrão de salão de belezas e barbearias em gerais. Eu trabalho mais. Não tem problema. Você pode colocar aqui o tanto que você trabalha. Levantou quantidade de dias, certo? Quantas pessoas trabalham no espaço? Poxa, eu trabalho aqui, às vezes só 2 pessoas, 3, trabalho só eu, trabalho 4, trabalho 5. Tem salões aí que tem 6 funcionários trabalhando lá. Entendeu? Então, assim, essas pessoas, pessoal, eu vou deixar aqui uma informação clara, às vezes você pode gerar confusão. Quando eu pergunto pessoas que trabalham no espaço, são pessoas que trabalham diretamente na produção do serviço. Aqui nós não estamos preocupados, por exemplo, com o salário de uma faxineira, nós não estamos preocupados com o salário de uma recepcionista. Por quê? Porque isso vai ser abarcado nas despesas fixas. Lembra que nós citamos lá salário de recepcionista? Isso tem a ver com as despesas fixas, salário de diarista, qualquer outro tipo de salário que não seja diretamente ligado à produção. Entende? Então você precisa de prestar atenção nisso. Quantas pessoas que trabalham na linha de frente prestando serviço? Porque essas pessoas que vão trazer grana para dentro do seu negócio. Essas pessoas que vão trazer caixa para dentro do seu negócio. Então você precisa de avaliar isso também. Essas quantidades de pessoas. Qual o horário de funcionamento do seu negócio? É importante você ter noção disso do ponto de vista para você apurar essas horas, né? Você não pode falar assim, eu trabalho aqui de 9 horas, né? Meu salão abre de 9 horas e vai até 19. Você não pode considerar que isso seja 10 horas, porque senão você vai fazer um preço falso. Você vai fazer um rateio de custo fixo falso. Você precisa de ter uma apuração sobre isso, que a gente vai falar nisso. Qual é o horário de funcionamento e a apuração de segurança das horas, que é o que eu acabei de falar. Vou mostrar um exemplo aqui na prática. A apuração de segurança das horas, para você entender quantas horas que você pode considerar que sejam úteis e não válidas para a produção do seu negócio. Então agora a gente vai trabalhar com um exemplo. Veja bem, 22 dias trabalhado, um salão comum que a gente está trabalhando, tá? Um salão, uma barbearia, 3 pessoas na produção, 3 pessoas trabalhando na bancada, de 9 às 19, supostamente 10 horas, certo? Brutas, com 1 hora de almoço. E aqui, a apuração média das horas de segurança aqui, nós optamos por colocar 2 horas. Qual que é o desafio aqui? Se você colocar muitas horas de ociosidade, seu preço vai ficar mais alto, porque a gente vai fazer o rateio das despesas fixas por essa quantidade de tempo. Então, tenha atenção nesse item para você fazer uma média. Poxa, em geral, aqui na semana aqui eu não tenho muito movimento. Então, busque um meio de você fazer um rateio sensato dessas coisas. Não adianta também o seu cliente pagar pelas suas horas improdutivas. É melhor você fazer alguma coisa com uma média que nem você perde mais e nem fique para menos, do que você usar, por exemplo, a hora cheia. Tem muitas pessoas que, às vezes, considerando esse fator aqui, ela simplesmente faz o rateio da hora completa dela pela quantidade de dias trabalhados. Vai dar uma quantidade de horas X, certo? Só que essas horas não são reais, porque você vai ter um tempo que não vai ter agendamento, você vai ter um tempo onde as pessoas vão lá, os profissionais vão tomar um cafezinho, vai ter um tempo que as clientes não vêm no dia da semana, os clientes não vêm no dia da semana. Então você precisa de achar esse ponto aí, fazendo uma média. E agora vem um cálculo, que é uma coisa tranquila de se fazer. Nós temos 3 funcionários, né? 6 horas apuradas, porque se a gente tem aqui supostamente 10 horas, né? Que vai dar 18. Eu vou pegar essas 18 horas e vou multiplicá-la pelo total de dias trabalhados. Então, o que significa isso? Significa que nós temos 396 horas produzíveis. Essas 396 horas produzíveis, nós chegamos no consenso, baseado no estudo da nossa média, baseado no estudo aqui do nosso negócio, a gente entendeu que 6 horas que a gente apurou aqui, que vai ser trabalhadas por dia para considerar a precificação. Então, chegando aqui nessas 6 horas, eu consigo entender que, se eu multiplicar isso pelos meus 3 funcionários, eu vou ter aqui 18 horas totais disponíveis para produção. Durante os 22 dias, que é o exemplo aqui, 396 horas produzíveis. Ok? Entendendo essas 396 horas produzíveis, a gente vai fazer um rateio da nossa despesa fixa por essas 396 horas. Então, vamos à explicação. Já achamos as horas disponíveis mensais, que
que é o que nós explicamos aqui agora. Agora vamos entender esse rateio das despesas fixas abarcado nessas horas. E a título aqui de exemplo, nós colocamos uma despesa fixa aqui de R$3.000, o que não é difícil de ser uma realidade de muito salão de beleza e barbearia por aí. E até mais, eu já vi até mais alto. Isso tudo depende da questão do seu faturamento. Entenda que quanto mais despesa fixa você tem, quanto maior ela é, maior tem que ser o seu preço. Então isso já é um pequeno ajuste para você começar a ficar esperto nessa situação. Quanto mais despesa fixa você tiver, mais alto será o seu preço, porque o seu preço nesse caso aqui vai estar abarcando o percentual dessas despesas fixas nele. Ok? Então aqui, basta dividir as despesas fixas pelas horas produzíveis totais. Nós teremos aqui então 7,58. Se você dividir 3.000 por 396, teremos aqui 7,58 por hora. O que isso significa? Significa que de custo fixo, eu produzindo ou não produzindo, eu vendendo ou não vendendo, eu tenho 7,58 por hora para me pagar. Qualquer serviço que você presta aí tem que abarcar essas horas nele, tá? Isso aqui também tem a ver com a questão da quantidade de tempo. Se eu presto um serviço que dura 1 hora, então ele está abarcando uma despesa fixa de 7,58. Se eu estou prestando um serviço que ele dura, por exemplo, 30 minutos, meia hora, ele vai abarcar metade disso aqui, porque 1 hora não é 7,58, então vai ser metade de 7,58, ok? Então nós já temos aqui, de forma clara, 7,58 o rateio das nossas despesas fixas. E agora a gente começa o passo a passo para a precificação, que é algo tranquilo de se fazer, é algo super tranquilo, você não precisa de ter medo disso, é só você seguir o passo a passo. Já achamos o gasto fixo por hora do negócio, certo? Agora precisamos achar o custo com produtos para a prestação do serviço. E é aqui também que às vezes as pessoas erram por não saber fazer essa apuração simples da questão dos produtos, dos custos variáveis. E nós pegamos o exemplo aqui de uma escova em um cabelo médio, em um salão de beleza e uma escova em cabelo médio. Os produtos usados, tá? Ah, mas eu uso outros produtos diferentes. Então você coloque ele como exemplo e calcule os custos com esse produto, ok? Então a gente vai usar um leave-in, um condicionador e um shampoo. O tempo desse serviço, em média, 60 minutos, uma escova e um cabelo médio. Então aqui nós vamos levantar agora o custo que nós pagamos em cada produto que nós usamos aqui. Então nós vamos levantar o leave-in de 300 ml, R$ 170, um condicionador de 500 ml, 120, um shampoo de 500 ml, 130. E aí aqui a gente tem 3 ml que a gente vai usar, certo? Que vai dar 1,70. Ah, como é que eu faço esse cálculo? Muito simples também, você precisa de ter uma balança ao seu favor para te ajudar. Por quê? Porque tudo tem que ser pesado, pessoal. Todo salão de beleza sério, grande, pesam os produtos para fazer serviço. Por que você não vai pesar? Qual seria o motivo? Porque pesar o seu produto é o que vai fazer diferença na sua precificação, que vai te fazer você economizar. Então você precisa de prestar atenção nisso. Então aqui, o exemplo, 3 ml de leave-in vai dar 1,70, 25 ml de condicionador, R$ 6, e 20 ml de shampoo, R$ 5,20. Que vai dar um total aqui de R$ 12,90. Ou seja, eu gasto com produtos, para me fazer uma escova neste exemplo, R$ 12,90. Eu não estou preocupando aqui, pessoal, se está baseado em fatos reais ou não. Eu quero elucidar para você como você vai fazer isso. Então aqui, R$ 12,90 de produtos gastos em uma escova média que dura 60 minutos. Ok? Isso está claríssimo aqui. Então vamos lá, pessoal. Precificando. Já que nós temos agora o custo fixo por hora, que é 7,58, observação, 7,58 por hora. Já que essa escova gasta 1 hora, significa que ela vai abarcar 7,58. Se fosse, por exemplo, 30 minutos, você ia colocar metade de 7,58, porque 7,58 é 1 hora de custo fixo que você tem. E nós achamos também parte dos custos variáveis, que são R$ 12,90. Isso vai totalizar para a gente R$ 20,48. Não é o preço de venda final, pessoal. Isso aqui é um custo que eu estou tendo para mim fazer minha escova dentro do meu cenário, dentro do meu espaço. Eu estou pagando meu aluguel, minha água, minha luz, minha internet. Enfim,
essa é uma realidade aqui que foi criada só para você entender a situação. Então, eu ainda vou precisar de incluir a comissão, certo? Que a gente paga para os nossos profissionais, a taxa de cartão e o lucro também que eu desejo ter, né? Já que a gente também merece ganhar a nossa parte. E eu coloquei que a gente vai ter, daqui a pouco eu vou te mostrar, coloquei que a gente vai ter um exemplo de 15% de lucro aqui. E você vai ver que quanto a gente precisa de vender para a gente ter 15% de lucro. E para isso, pessoal, a gente vai usar o markup. O que é o markup? O markup é uma ferramenta usada, tá, nas finanças que vai te auxiliar a precificação. Ele fornece para você um multiplicador para você multiplicar sobre o custo do seu serviço para você ter o lucro desejado. Então a fórmula básica dele tem uma forma mais elaborada na internet, mas eu não vou usar ela porque eu quero simplificar para você. Como você pode fazer isso aí no seu salão, na sua barbearia? Você vai pegar 100. O que é 100? 100 é o custo total e vai subtrair por 100, que é o custo também da mercadoria, menos as taxas que você tem aí. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? As taxas que nós vamos colocar para nós fazermos a nossa precificação, que será a comissão, a taxa de cartão e o nosso lucro. Certo? Achamos o resultado disso aqui. A gente vai pegar 100 e dividir por essa subtração. Ficou confuso? Calma que a gente vai elucidar isso agora. Só para mim trabalhar os dados para ficar mais confortável para você, nós queremos 15%. Nós queremos 15% de lucro. A nossa comissão aqui, nesse exemplo, pessoal, é 38%. E a taxa de cartão, 2%. E agora a gente vai achar o preço final. Calculando o markup. Você vai pegar 100 menos 15%, que é o nosso lucro que a gente quer ter, menos 38%, que é a nossa comissão, menos 2%, que é a nossa taxa de cartão. Ah, como assim taxa de cartão? Taxa de cartão, pessoal, você já tem que embutir no seu preço. Então, assim, o cliente que pagar no dinheiro, beleza, você ganhou aquele pouquinho a mais. O cliente que pagar no cartão, você já está embutido nela. Tá entendendo? O seu preço já está embutido. Pode fazer isso tranquilo, isso aí é amparado por lei, você pode colocar, até mesmo que você evite esse negócio de você ficar repassando taxa para o cliente. É melhor você já ter o preço final. Você vai achar 45, certo? Achei 45, eu vou dividir o 100, da forma que eu falei com vocês, por 45. E eu vou achar um multiplicador aqui, que vai ser 2,22. Esse multiplicador, eu vou usar ele exatamente no meu custo do serviço que eu achei. Lembra dos 20,48 que a gente citou? Ele apareceu aqui agora para ajudar a gente a formar o preço final. Achei o meu multiplicador, 2,22. Eu vou multiplicar ele pelo meu custo unitário do serviço, que é 20,48. Ou seja, R$ 45,46. Significa que, nesse cenário, com tudo calculado, a nossa escova de cabelo médio, que gasta 60 minutos, ela custará R$ 45,46. 45,46. O que você precisa de saber disso? Que não é simplesmente você jogar um percentual por cima. Esse mesmo serviço você pode estar vendendo aí e precificando ele errado. Significa que você vai ter que rever toda a sua política de precificação de novo, levantar os seus custos de novo, entender certinho, ver onde você vai poder economizar para você tentar chegar num preço aí do mercado, da sua região, que os seus clientes estão dispostos a pagar. Volto de novo no 3C. E aqui a gente achou um serviço nosso que vai custar R$ 45,46. Aí o que você vai fazer? Opa, meu concorrente vende isso aqui por 50, por exemplo. Ou meu concorrente vende por 40. Aí é onde você vai ter que começar a mexer nas variáveis para você achar o preço aí da região. Isso se você não estiver usando uma estratégia para vender mais caro e o cliente não reclamar. Porque existe esse tipo de estratégia, tá? Um dia a gente pode trabalhar isso em alguma aula. Então nossa escova aqui está custando R$ 45,46. Escova cabelo médio. E agora nós vamos tirar a prova, para saber se tudo que a gente está falando aqui é verdade ou mentira. E essa parte aqui, pessoal, é a parte de ouro, o que ninguém, às vezes, vai te ensinar. Por isso que você trabalha o ano inteiro, você trabalha muito e não fica dinheiro em caixa. Porque o seu custo está maior do que você ganha, você não sabe quanto de lucro você tem, você não consegue avaliar o que está acontecendo no seu negócio, por falta de analisar aqueles controles financeiros que nós ensinamos nas aulas 2,
por falta de sentar e calcular os custos da prestação do seu serviço e por falta de ter uma inteligência por trás disso. Tirando a prova, pessoal, essa parte é a parte mais importante e que talvez, se você parar para fazer ela, você vai deixar de tomar prejuízo, você vai tirar o seu salão do vermelho, e é o que quase ninguém na internet te ensina de graça, e que eu vou te ensinar de graça, nós vamos te ensinar de graça, porque nós realmente estamos comprometidos com sua causa. Tirar a prova de tudo da sua precificação e entender como que estão os seus custos. Às vezes você está trabalhando muito, não tem dinheiro em caixa, por quê? Algum desses itens aqui está consumindo muito do seu negócio. Lembra daqueles controles financeiros que nós citamos na aula 2? Exatamente, ele precisava de entrar junto com essa questão aqui. Porque ele vai te ajudar a você ver isso numa questão macro. Aqui nós só estamos vendo a questão micro do preço. Então nós estamos sabendo aqui o que está acontecendo na questão do 45 e 46. Então aqui nós temos, né, 38% de comissão, que vai dar 17,27. 15% de lucro. Olha para você ver, pessoal. 6,82 de lucro que eu estou tendo nessa situação. E eu vendendo o dobro, mais um pouco ainda dos meus custos do serviço, que deu 20,48. A taxa da maquininha é 2%. Pega isso aqui ao ano. Tá? Você vai ver como é que isso dá um gasto que às vezes você não leva isso em consideração, mas se você ligar e reclamar e diminuir aí 1%, meio por cento, você já vai ter uma diferença. 90% da maquininha, 12,90 é os nossos custos com o produto, ou seja, olha o tanto que está consumindo do nosso preço aqui, 28,37%. Ou seja, isso é um alerta para você abrir o seu olho e entender o seguinte: será que eu posso faturar mais negociando com meus fornecedores? Porque eu estou gastando muito com o produto. Os produtos estão muito caros. Aí você vai ter aqui 7,58, que é a questão dos custos fixos, das despesas fixas. Essas despesas fixas representam aqui no seu preço 16,67. Então, se você somar tudo, 17,27 mais 6,82 mais 90 centavos, mais 12,90 mais 7,58, você vai ter o preço final. Deu diferença de 1 centavo por causa dos percentuais aqui, tá? Mas aí você vai ter aqui 100%, que é o preço que você está vendendo. Por isso que eu coloquei essa informação do lado aqui. Aproveite para analisar cada item da composição do preço. Se é possível economizar buscando uma maior lucratividade. É isso, pessoal. O segredo dos grandes salões de beleza que enriquece, das grandes barbearias que enriquece, está aqui. Eles sabem olhar isso, eles sabem montar o preço, eles sabem calcular os custos, as despesas, eles sabem analisar quanto tempo dura no serviço deles, eles sabem cobrar esses profissionais. Fazer gestão é baseado em dados. Por isso que eles conseguem ter resultado. E cabe a você também analisar o seu negócio de forma séria. Mesmo que o seu salão seja pequeno, você precisa levar ele com gestão séria, como se fosse algo grande. Por favor, se você se pegar essa questão, se você conseguir dominar esses conceitos aqui, você vai longe no seu negócio. Ok? E aqui pode surgir aquela pergunta de sempre, que é o seguinte: poxa, meu preço ficou muito alto, o que eu faço agora? Agora é o momento de você sentar e fazer um planejamento, aquilo que a gente chama de reestruturação financeira no seu negócio. Né? É o momento de você rever os seus custos. Por exemplo, eu estou vendendo aqui um produto muito bom, meus clientes cobram um produto muito bom para mim e você está gastando muito. Ou seja, se o cliente quer ter uma coisa boa, ele tem que pagar caro. Ou não, meu cliente não está me importando muito nessa questão de produto, eu consigo achar algum produto aqui que seja semelhante a eles com um preço mais barato, ou eu consigo às vezes negociar com o meu fornecedor um preço mais barato. Você vai procurar métodos de você diminuir o impacto dos seus custos. Eu vou economizar na luz, eu vou economizar na água, eu vou tentar readequar minha comissão, que é um negócio extremamente importante. Perceba que a comissão aqui está consumindo 38%, pessoal. Tem lugar pagando 50% sem nem entender isso aqui. Por isso que seu salão não tem dinheiro em caixa, nunca consegue crescer porque está faltando essa seriedade, analisar as contas. E adequar a sua estrutura à sua realidade. Se você não tem condição, por exemplo, de ter um Netflix no seu salão, na sua barbearia ainda, não tenha. Não faça dívidas que você não possa pagar. Não tenha custos que a sua precificação não consegue cobri-los.
E você, por exemplo, às vezes você vê que não dá para aumentar mais, que você acha que está justo, você vai ter que buscar um método de agregar valor aos clientes. Certo? Essa é uma das estratégias que eu falei, que você vendeu um preço mais alto do que a concorrência e ainda conseguir ter uma retenção bastante legal de clientes. Por quê? Porque você está agregando valor a eles. O cara vai aí porque ele tem um atendimento bom, a mulher vai aí porque ela é bem atendida, é igual eu falei, tem a questão de um suco, tem uma água, tem uma internet, tem um conforto para ela gosta dos profissionais, os profissionais são simpáticos, sabem bater um papo legal, o ambiente em si é legal. Então aqui você tem aquilo que a gente chama de agregar valor. Tem lugar que cobra muito mais caro e não está nem aí. E tem muito cliente porque ele consegue entender isso aqui. Então, pessoal, tenha bastante atenção nessas coisas. Passo a passo, às vezes pode parecer complexo no início, mas se você rever, você vai entender como funciona e você vai conseguir resolver a questão da precificação no seu espaço. E partindo para o resumo, você vai entender que agora as questões macro que você deve ter em mente. Descubra sua capacidade produtiva, é a questão que nós falamos das horas disponíveis que você tem. Entenda suas despesas, saiba seus custos, né? A gente já sabe que despesas, nesse caso, é diferente de custo. Despesa é aquilo fixo, que não tem nada a ver com a minha produção direta. Os meus custos são minha taxa de comissão, cartão, o lucro que eu quero ter vai estar envolvido na questão da precificação também. Entenda o tempo de cada serviço, quanto tempo eu gasto para me prestar um serviço, porque eu preciso de fazer o rateio da despesa fixa nele. Estude a concorrência e estude o mercado. Para não deixar você na mão, a gente está deixando no nosso site um e-book grátis, né, de precificação de serviço. Você pode estar entrando lá e baixando, a gente vai deixar um link na descrição, para você baixar lá, e lá tem todo o passo a passo disso aqui também, explicado de uma forma que você vai entender cada passo, pessoal. Você dominando isso aqui, você estará apto aí a fazer sua precificação, a fazer o seu negócio dar certo, tirar o seu negócio do vermelho. Então, fique aí, né, a nossa aula de precificação. Pode parecer que foi um pouco densa, mas a gente fez para ajudar vocês mesmo. E aguarde a aula 4, ok? Valeu!